Epígrafe. Este povo, que jazia nas trevas, viu uma grande luz, e uma luz levantou-se para os que jaziam na sombra da morte. Mateus, capítulo 4, versículo 16. Ao longo de toda a história, do interior das civilizações mais primitivas às mais desenvolvidas, o homem sempre tomou a luz como símbolo da verdade, do conhecimento e do bem, em contraste com a escuridão, representativa da ignorância, da maldade e do erro. Essa espécie de onipresença simbólica é indicativa das profundidades ontológicas que se encontram ali compactadas. A primeiríssima narração bíblica, a primeira coisa de que as sagradas escrituras dão conta, é justamente da criação da luz em meio às trevas. Ainda no segundo versículo do livro de Gênesis lemos que a terra estava informe e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. E Deus disse: exista a luz, e a luz existiu. No Evangelho de São João, por excelência, entendemos um pouco mais sobre a extensão, digamos, e a essência dessa luz. Aspas. No princípio existiu o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a receberam. Apareceu um homem enviado por Deus que se chamava João. Veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem a este mundo. João capítulo 1, versículos 1 a 9. Alguns capítulos adiante temos a confirmação definitiva da boca do próprio Verbo. Eu sou a luz do mundo, o que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. João, capítulo 8, versículo 12. Objetivamente, do ponto de vista da própria estrutura física na qual se dá a existência humana, e a partir da qual, segundo afirmou Aristóteles e com ele Santo Tomás de Aquino e outros, são sugeridos os dados básicos do conhecimento, o homem sempre esteve mergulhado na percepção deste contraste entre luz e trevas, primeiramente e sobretudo, a partir da experiência do ciclo do dia e da noite. É também o que a narração do Gênesis, na sequência dos versículos já citados, nos conta. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou a luz dia e as trevas noite, e fez-se tarde e manhã. E foi o primeiro dia. Mas a manifestação da luz natural não se estabiliza em absolutos de claridade e escuridão, assim como o homem não é só vícios ou só virtudes, só conhecimento ou só ignorância. É o que acompanhamos pouco mais à frente. Disse também Deus: sejam feitos luzeiros no firmamento do céu, que separem o dia e a noite e sirvam para sinais, e que distingam as estações, os dias e os anos, e que resplandeçam no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir ao dia e o luzeiro menor para presidir à noite. E fez também as estrelas, e colocou-as no firmamento do céu, para luzirem sobre a terra, e presidirem ao dia e à noite, e separarem a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom. Gênesis capítulo 1, versículos 14 a 18. Como não poderia deixar de ser, esses luzeiros, do alto da bondade e sabedoria infinitas de Deus, serviram, e hão de servir sempre, de modo perfeitamente suficiente às nossas necessidades, mas para além deles, o homem logo se viu aprimorando seus meios de manipulação de uma outra fonte natural de luz, o fogo. Foi no contexto desse propósito que vimos surgir uma das maiores e mais duradouras invenções da história da humanidade. Embora sem informações muito precisas acerca de sua origem, os estudos mais conservadores comprovam a existência das velas desde pelo menos 1000 anos antes de Cristo, tendo provavelmente existido já anteriormente em formatos diversos. Desde muito cedo, pela peculiaridade de algumas de suas características, as velas foram sendo revestidas também de uma significação espiritual e religiosa. Na igreja alcançaram um importante lugar litúrgico, tendo ali atingido não apenas o auge de sua expressão simbólica, mas entrando para a lista dos sacramentais, quando abençoadas pelo sacerdote, confirmando definitivamente sua relação com as coisas sagradas e estabelecendo-se como uma das mais ricas imagens do fiel cristão. É interessante notar como a iluminação oferecida pelas velas é basicamente do mesmo tipo que aquela dos luzeiros criados por Deus para alumiar a terra durante a noite. Enquanto o sol irradia uma luz de máxima potência,
que abarque e mergulhe em si todo o horizonte disponível ao nosso campo de visão, a lua e as estrelas apresentam-se como focos ou pontos de luz no firmamento. Elas não dissipam à noite, como faz o sol, mas queimam, feito velas acesas contra a escuridão do céu noturno. A semelhança, aliás, não passou despercebida aos gregos antigos, como Anaximandro, propondo que as estrelas fossem na verdade uma espécie de fogo primordial que vemos escapar por pequenas aberturas, e Heráclito, entre outros, acreditando em algo mais ou menos semelhante. Ora, passados muitos séculos, o advento do uso doméstico da energia elétrica e a criação das lâmpadas artificiais viriam tumultuar completamente esta relação. Já não experimentamos o substancial contraste entre o dia, dono de uma luminosidade total, e a noite, escura e salpicada de seus pontos brilhantes. A luz artificial faz com que, mesmo após o fim do ciclo solar, sigamos completamente banhados de claridade, muitas vezes até mais intensamente do que seríamos em um dia comum, eliminando de nossa percepção essa contraposição fundamental e, portanto, privando-nos também de todas as implicações mais profundas e significações simbólicas nela encerradas. Enquanto a simples observação de uma vela a queimar nos pode sugerir uma série de associações e analogias aplicáveis à nossa relação com Deus e com a estrutura do real, sem contar essa sua harmonização, digamos, natural com o estado de coisas da criação, nada, por outro lado, nos leva a querer contemplar uma lâmpada, que nada comunica além de si mesma, e do fim imediato ao qual serve. Também assim, como a apreciação da chama de uma vela é não apenas possível, como também agradável, esteticamente e confortável aos olhos, tal como no caso da luz da lua e das estrelas, a observação direta de uma lâmpada artificial tende a nos agredir a retina quase tanto quanto se quiséssemos olhar diretamente para o sol. Trata-se aqui menos de advogar que abandonemos completamente o uso da luz elétrica do que apontar algumas das perdas simbólicas e intelectivas, juntamente com todas as suas consequências, que derivam de muitos dos chamados, aspas, avanços tecnológicos voltados ao nosso maior conforto, e de incitar a que tenhamos clara consciência do quanto nos pesa o mundo moderno sobre a inteligência e o espírito, queiramos ou não. Afinal, aspas, nem se acende uma candeia e se a põe debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que dê luz a todos os que estão em casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. E isso vale tanto para as velas quanto para as nossas faculdades espirituais e intelectuais.